Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e a nossa aula de hoje, a nossa aula da semana é esse belíssimo suporte para plantas. Gente, super fácil de ser confeccionado, até você que está iniciando na arte do crochê não vai ter dificuldade em estar fazendo. Você pode fazer com barbante, fio 6, fio 4, fio de malha, fio 8, fio 10, enfim, tem uma possibilidade enorme aí para você estar trabalhando. Uma dica bacana também é você usar aquelas sobrinhas de fio que você tem parada em casa. Faça 2 carreirinhas de uma cor, mais 2 de outra cor, vai ficar aquele suporte bem coloridinho e alegrar o ambiente aí. Ótima opção de vendas também, tenho certeza que seus clientes vão amar. Olha, aqui na videoaula eu vou fazer juntinho com vocês no Barroco Natural da Círculo fio 10, tá? Usa bem pouquinho, tá, gente? Eu vou deixar tudo passando aqui embaixo para vocês no rodapé do vídeo e também logo abaixo na descrição. Vou usar aqui a agulha para crochê 5 milímetros para trabalhar com o fio 10, mas eu fiz outro suporte que tá passando aí também para vocês no Barroco Max Color da Círculo fio 6. Essa cor tá linda, vou deixar passando também o código da cor para vocês. Eu já usei a agulha de crochê 3,5 milímetros, tá? Então, fiquem à vontade, use a criatividade e use o fio que você tem disponível aí na sua casa. Vamos precisar de cola pano da Círculo também para os arremates finais, uma boa tesoura para a gente fazer o tassel, né, que fica bem embaixo do nosso suporte, e uma argolinha de madeira, essa daqui tem 4 centímetros. Você pode usar a que você tem disponível aí também. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal há mais de 5 anos. E o link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo para vocês. Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, mas se você tem dificuldade, pode iniciar com 8 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo também, tá? Deixa uma pequena sobrinha aqui, ó, envolvo em 4 dedos, deixa o fio que vem do novelo para cima. Aqui a agulha de 5 milímetros para o fio 10, se você preferir pode usar uma de numeração maior. Deixo aqui uma pequena laçadinha, ajusto, já subo 3 correntes, olha, 1, 2 e 3, altura do meu primeiro ponto alto. Volto dentro do círculo, o segundo ponto alto e o terceiro. Fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de intervalo, volto dentro do círculo, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Nós vamos ter aqui dentro do nosso círculo 5 bloquinhos de 3 pontos altos, todos com 2 correntes de intervalo. Eu já tenho 2 bloquinhos. 2 correntes, mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes e sigo repetindo, até eu completar aqui 5 bloquinhos, tá? Aqui eu já estou iniciando o meu 4º bloquinho de 3 pontos. 2 correntes e para finalizar meu 5º bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 5 bloquinhos, dou uma alongada, olha, 1, 2, 3, 4, 5, todos com 2 correntes de intervalo. Puxo aquela sobrinha até meus pontos se encontrarem aqui, ficamos assim. Aqui eu não vou finalizar com 2 correntes e ponto baixíssimo, tá? Eu vou laçar o fio, vir aqui na terceira correntinha, olha, lacei o fio, vem na terceira correntinha, onde nós iniciamos. Busco o fio, fiquei com 3 cordinhas na agulha. Laço, passo por 2 cordinhas, laço as outras 2. Então, dá aqui um intervalo de 2 correntinhas. E a gente já fica no meio, tá? Então, aqui a primeira carreira, 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Nossa segunda carreira, daqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Volto no mesmo intervalo, o segundo ponto alto. 2 correntes. E mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo, ou seja, eu fiz aqui um leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Estamos assim a nossa segunda carreira. Faço 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3. Laço, volto aqui no próximo intervalinho e repito meu leque. 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos. É o mesmo procedimento, independente do fio que você esteja trabalhando. Fio 8, fio 6, fio de malha.
Segue o mesmo passo a passo, ok? 3 correntes e repito nos demais. Em todos os intervalos, olha, bloquinho de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Vou seguir com essa mesma repetição por toda a volta e já venho finalizando com vocês. Finalizando aqui, mais uma carreira, meu último bloquinho, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E meu último intervalo de 3 correntes. Venho sempre na terceira correntinha, olha, onde nós iniciamos, um ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, eu sempre vou deixar o primeiro sem trabalhar e vir para o segundo ponto, sempre. A gente vai iniciar a carreira agora sempre a partir do segundo ponto de base. Então, eu estou sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo, um baixíssimo, e a partir daqui eu dou início, subindo 3 correntes, à altura do meu primeiro ponto alto. No intervalo do leque, sempre a gente vai manter o nosso leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Em toda a parte de aumento será assim, tá? 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos dentro do leque. Nos demais pontos do leque, eu sempre trabalho ponto sobre ponto e deixo o último, porém eu só tenho 2, então eu trabalho aqui sobre o primeiro e deixo o último. Nosso leque agora passa a ter 3 pontos de cada lado. Faço 2 correntes de intervalo e no intervalo de 3 correntinhas da carreira anterior eu faço um ponto alto. 2 correntes de intervalo e vou repetir o mesmo procedimento nos demais, sempre pulando o primeiro, vindo sobre o segundo e dando início, ponto sobre ponto, e no intervalo do leque, eu sempre vou manter 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Nos demais pontos do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto, olha, eu só tenho 2, e deixo o último, então, o próximo eu deixo. 2 correntes e no intervalo, um ponto alto. 2 correntes e repito por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque, 2 correntes e aqui meu último intervalo, um ponto alto. 2 correntes e sempre finalizando, olha, sobre a terceira correntinha, onde a gente deu início à carreira. As demais carreiras agora é super fácil, é só repetição. Sempre vai iniciar sobre o segundo ponto de base. Então, a gente finaliza aqui, ó, no primeiro pontinho, sempre vamos caminhar até o segundo. Estando sobre o segundo ponto de base, dá início. Subindo 3 correntes, altura do primeiro ponto, sempre trabalhando ponto sobre ponto nos demais. E no intervalo do leque, olha, sempre 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Em toda a parte dos aumentos, sempre será essa mesma repetição, tá? Desta forma. Nos demais pontos aqui do leque, sempre eu vou manter, olha, ponto sobre ponto e deixar o último. Então, agora, nossos leques estão com 4 pontos de cada lado. Mantenho 2 correntes, e aqui onde eu tenho pontinho alto, eu sempre vou fazer ponto alto em relevo agora, pegando por trás do ponto, busco o fio, olha, alongo um ponto alto, então, ele fica assim, torcidinho. Ai, Edilene, eu não gosto de fazer esse ponto alto em relevo, faça ponto alto sobre ponto alto, não tem problema, tá? Eu acho que essa torção aqui dá um encanto a mais na nossa peça. 2 correntes e repito nos demais. Sempre pulo o primeiro ponto de cada leque, venho no próximo, ponto sobre ponto, e no intervalo do meu leque eu mantenho o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. E nos demais pontos do meu leque, ponto sobre ponto e deixo o último. Estamos assim. 2 correntes, e aonde é o ponto alto, quem preferir pode fazer ponto alto sobre ponto alto assim, ó, em cima do ponto, ou ponto alto em relevo pegando por trás do ponto. Busca o fio, dá aquela alongada e faz o pontinho alto. 2 correntes e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último ponto alto em relevo, 2 correntes e sempre lá na terceira correntinha, onde deu início, um ponto baixíssimo. Bom, agora ficou super fácil, aqui nós já fizemos 1, 2, 3, 4 carreirinhas juntinho,
Vou iniciar a quinta, sempre caminhando até o próximo ponto de base, olha, com baixíssimo, estando sobre o segundo, dá início, subindo as 3 correntes e sempre mantendo, olha, nos demais, ponto alto sobre ponto alto, aqui já tenho 3, e no intervalo do leque, sempre 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Então, agora, nós ficamos com 5 pontos de cada lado do nosso leque. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já tenho 2 desse lado. Nos demais, ponto sobre ponto e deixo o último. Então, aqui já é o terceiro, o quarto e o quinto. Desta forma. 2 correntes e ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, sempre pegando aqui por trás do ponto, busco o fio, dá aquela alongadinha, ponto alto. 2 correntes, passa para o próximo lequezinho aqui e repete, pulo o primeiro ponto sobre ponto, mantenho o leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos, nos demais pontos sobre ponto e deixo o último, tá? E eu já volto aqui mostrando para vocês quantas carreirinhas eu trabalhei, e trazendo mais dicas aqui para vocês também. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Como aqui na videoaula eu estou trabalhando no fio 10, eu trabalhei por 6 carreiras, tá? Mas eu vou estar deixando passando a imagem agora para vocês, da peça que eu fiz também no Barroco Max Color, fio 6, dá super certo, tá, gente? Pode fazer com fio de malha, no fio 8, barbante, o que você tiver disponível aí. O que vai definir a medida do seu suporte é a quantidade de carreiras que você vai ir repetindo, conforme eu citei, tá? Então, aí na imagem que você está vendo, esse outro suporte que eu fiz no fio 6, eu trabalhei por 7 carreiras e comecei as diminuições. Então, você pode trabalhar por quantas carreiras você quiser e somente depois você dá seguimento às diminuições, que é o que vamos começar aqui agora. Então, aqui no fio 10, que é para outro suporte de planta, né? Outra plantinha que eu vou pôr, eu trabalhei 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei aqui no total de 6 pontos de cada lado do meu leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre pulando o primeiro e deixando o último, tá? Seguindo a mesma repetição. E no Barroco Max Color fio 6, que eu deixei a imagem, eu trabalhei por 7 carreiras, ficando com 7 pontos de cada lado do meu leque. Agora, as diminuições é da mesma forma, independente da quantidade de carreiras que você trabalhou, independente do fio que você trabalhou também. Vou caminhar ainda até o próximo ponto de base, olha, deixando o primeiro para trás, ponto baixíssimo. Aqui eu subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto normalmente, ponto alto sobre cada ponto de base. O que vai mudar aqui agora é no intervalo do nosso leque, tá? Então, aqui eu já tenho 3 pontos, 4, 5. E no intervalo do leque, nas carreiras anteriores, a gente sempre trabalhava 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Agora muda, a gente trabalha apenas 1 ponto, olha, 1 ponto, 2 correntes, mais 1 ponto. Então, nas carreiras de diminuições, o que muda é isso, a quantidade de ponto no intervalo do leque. Então, agora, a gente sempre vai ficar aqui no total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de cada lado do leque. Na próxima carreira, mesma quantidade, tá? Sigo trabalhando nos demais, olha, ponto sobre ponto e deixo o último sem trabalhar. Aqui já é meu terceiro ponto, o quarto, o quinto e o sexto. Deixo o último sem estar trabalhando. Sigo ainda com 2 correntes e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Se você preferir, ao invés de 2 correntes, pode fazer uma, se seu ponto for mais soltinho. 2 correntes, e aqui no próximo leque eu repito, pulando sempre o primeiro, trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já estou com 5 pontos, e no intervalo do leque eu mantenho 1 ponto alto, 2 correntes e mais 1 ponto. Nos demais pontos do outro lado aqui do meu leque, eu sigo com ponto sobre ponto e deixo o último. Finalizando aqui meu último ponto, 6 pontos de cada lado do leque. 2 correntes e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. 2 correntes e repito nos demais, por toda a volta.
Bom, finalizando aqui a minha primeira carreira das diminuições, olha, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo e 2 correntes de intervalo, sempre finalizando lá na terceira correntinha onde deu início a carreira. Deixa eu trazer mais uma dica aqui para vocês tirarem a medida, né, antes de começar as diminuições, saber se está certinho, vai caber aí, ó, já tá começando a virar um copinho, tá vendo? Se vai caber aqui o vaso que você vai utilizar, você coloca o vaso sobre a peça antes de começar as diminuições. Conforme a imagem que eu deixei, eu coloco o pratinho do vaso que eu vou usar. Eu não deixo acumular água, tá? Eu sempre coloco nesse pratinho um pouquinho de areia grossa de construção. Nunca deixo acumular água nesse pratinho, mas eu gosto de medir pelo pratinho, que eu sempre deixo com o pratinho as minhas plantinhas. Mas sempre com um pouquinho de areia grossa de construção para não deixar acumular água, devido aos cuidados que devemos ter dentro de casa com o controle aí da dengue, tá bom? Bom, então é isso. Agora, as carreiras de diminuições, esta foi a primeira. As seguintes é da mesma forma. Sempre que for finalizar, olha, finalizou aqui, você vai sempre caminhar até o próximo ponto de base, ponto baixíssimo. A partir do segundo ponto, você inicia, sobe 3 correntes, altura de um ponto alto, segue trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Como é carreira de diminuições, a gente sempre vai manter, olha, a mesma quantidade de pontos. Aqui é o quarto, o quinto, e no intervalo do leque, sempre um ponto aqui dentro, não 2 mais, conforme a gente vinha nas carreiras anteriores. Nas diminuições, é somente um. Então, fica, olha, novamente com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes. No mesmo intervalo ainda, um ponto alto, e nos demais pontos aqui do meu leque, eu sigo com ponto sobre ponto e deixo o último, ficando com 6 pontos também. Aqui já é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E vai se fechando o nosso suporte, virando um copinho, tá? Deixei o último. 2 correntes e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo, pegando por trás do ponto, pontinho alto. 2 correntes e repito nos demais. Todas as carreiras de diminuições serão assim, vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, caminhar até o próximo ponto. Ponto sobre ponto no intervalo 1. Sempre vai ter 6 pontos em todas as carreiras de diminuições. Aqui eu estou na segunda carreira de diminuições juntinho com vocês. Eu vou adiantar mais algumas e já volto mostrando para vocês a quantidade que eu trabalhei, porque a quantidade de carreiras de diminuições vai definir a altura que vai ficar o seu suporte, tá? Aqui no início, as carreiras que a gente vai acrescentando, sempre com 2 aqui no intervalo, vai só crescendo o nosso trabalho, é para definir a largura, a circunferência aqui embaixo do vaso que você vai utilizar, o pratinho que você vai tirar a medida, enfim. Chegou na medida que você quer, que tá padrão para o vaso que você vai utilizar, aí sim você começa as diminuições e vai fazendo uma quantidade de carreiras até atingir a altura aí desejada, tá bom? Então, eu vou adiantar as minhas e já volto aqui com vocês. Bom, já adiantei aqui a minha peça, eu fiz um total de 5 carreiras de diminuições, ou seja, você vai olhar, olha, a carreira aonde você não tem 2 pontinhos aqui dentro do leque, aonde você tem apenas um. Eu havia feito até a segunda carreirinha, né, com vocês, eu fiz mais 3, deu um total de 5. Todas as carreiras que tiver somente um pontinho alto dentro do leque é porque são diminuições, onde a gente manteve sempre 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, foram 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de diminuições. Está assim, ó, já vira um copinho, tá vendo? Para você colocar aqui o seu vaso, é o que você quer colocar aqui. Aí, essa medida na altura, conforme eu citei para vocês, é dependendo do vaso que você vai utilizar, se é mais altinho, se é mais baixo. Como o meu é mais baixo, né? Essa medida para mim está ótima, que eu já fui lá tirar a medida no meu vasinho da plantinha que eu quero usar com esta peça aqui. Então, para mim, essa quantidade está perfeito. Feito isso, atingiu a medida que você quer, finalizamos aqui com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto, agora a gente não caminha mais, tá? Eu vou fazer 2 correntinhas, que vai dar a altura de um pontinho baixo, já daqui. No próximo ponto, um ponto baixo também, olha, eu vou direto, um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. Portanto, eu tenho aqui um total de 6 pontos, olha.
6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei no intervalo do leque, um baixo, e vou fazer uma quantidade de correntinhas. No Barroco Max Color, na outra peça, eu fiz um total de 55 correntinhas. É um fio mais fino. E agora eu vou ver quantas correntinhas eu vou fazer aqui neste, que é o fio 10, é mais grosso, tá? Já vou deixar aqui uma argolinha no jeito, que a gente vai precisar. E eu começo a fazer minhas correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, gente, eu fiz aqui um total de 40 correntinhas, porque, olha, essa correntinha, quando você colocar aqui a plantinha com peso, ela dá uma esticada, tá? Então, pra mim, essa medida está ótimo, porque é um fio mais grosso, então, 40 correntinhas é o ideal. Mas é bacana que você faça, né, um cordão de correntinhas e ver se tá bom pra você essa medida, que é onde vai ficar penduradinha aí a sua planta, tá? É essa medida aqui. Feito isso, você vai pegar lá a sua argolinha, dá uma erguidinha nela, ó, passa aqui por debaixo, busca o fio e faz um pontinho baixo, prendendo lá na sua argola. Feito o ponto baixo, ok. Volta fazendo a mesma quantidade de correntinhas que fez inicialmente. Se eu fiz 40, eu faço 40 novamente. 1, 2, 3, 4. Finalizando aqui 40 correntinhas. Nós vamos vir aqui onde a gente fez o primeiro cordão de correntinhas, o pontinho baixo inicial. Eu tenho aqui 2 cordinhas no meu pontinho baixo, 1, 2. Eu entro com a agulha depois das 40 correntinhas trabalhadas, pegando essas 2 alcinhas do meu pontinho baixo, olha, para dar um acabamento perfeito aqui, não ficar muito separado esses 2 cordões. Entrei nas 2 alças do ponto baixo, busco meu fio, passo por dentro e faço o meu pontinho baixo. Feito isso, eu já venho direto, olha, para o primeiro pontinho alto aqui, dando continuidade ao meu trabalho. Um ponto baixo, e aí fica assim o acabamento, ó, eles ficam bem juntinhos, tá? Ó. Aqui no próximo ponto alto, ponto baixo, e sigo com ponto baixo normalmente em todos os pontos altos. E aqui já está preso, né, ó, um cantinho aqui já está preso na minha argolinha. São 5 pontas que a gente tem, uma ponta já está presa. Ponto baixo nos demais. Aqui eu tenho um cordão de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos baixos nesse intervalo, 1 e 2. Cheguei onde eu tenho ponto baixo alto em relevo, perdão, eu faço um ponto baixo agora. Por trás do ponto, sem laçar o fio, busco o meu fiozinho, ó, ponto baixo em relevo. Tenho novamente o cordão de 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos, 1 e 2. E cheguei no meu próximo leque aqui à frente, que são 5 no total. Eu tenho 6 pontos altos, eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. Mesmo procedimento que fizemos ali no primeiro, já estamos repetindo, tá? Ponto baixo. E chegando aqui no intervalinho do leque, um ponto baixo, e inicio as 40 correntes. 1, 2, 3, 4, finalizando aqui, 39 e 40. Vou novamente, olha, deixo certinho assim, gente, ó, pra não ficar torto, tá? Ó, deixo assim certinho a minha argolinha. Fiz aqui as 40 correntinhas novamente, vou lá, dou aquela erguidinha na minha argola, olha. Venho aqui do lado, passo por baixo, prendo com ponto baixo, fica tudo certinho, tá? Não fica torto o nosso cordão aqui, nada. Prendi com ponto baixo, novamente 40 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizando aqui 40 correntinhas novamente. Agora, eu prendo aqui na parte de baixo, olha. Sempre procuro pegar nas 2 alcinhas do meu pontinho baixo, para dar, assim, firmeza aqui esse acabamento, para não ficar muito distante uma alça da outra. Então, eu pego aqui nas 2 cordinhas do pontinho baixo, olha, inicial, quando eu fiz a primeira alcinha ali. Busco o fio e um pontinho baixo, olha. E já venho direto para o primeiro ponto, dando continuidade aqui ao meu leque, ponto baixo sobre cada ponto alto. E sigo a mesma repetição por toda a volta. Já prendemos aqui por 2 alças, são 5 no total, como eu citei para vocês, tá? É só repetir o mesmo procedimento que fizemos nas 2 primeiras, em toda a volta. Vai ficando assim, ó, certinho, presinho aqui na argolinha e prendendo aqui no nosso suporte, tá? Então, eu vou dar a volta e já venho finalizando com vocês. Bom, pessoal, já dei aqui toda a volta com o mesmo procedimento, todas as alças já estão presas.
ponto baixo aqui no final, 2 no intervalo, e aqui foi onde nós iniciamos, com as duas correntinhas iniciais. Eu venho aqui bem no pezinho da segunda correntinha, olha, busco o fio, ponto baixíssimo, e posso cortar o fio, que está prontinho aqui a nossa peça. Deixa um pequeno excesso aqui. Aqui eu não vou dar um nozinho, porque é um fio muito grosso, aí fica muito grosseiro o acabamento. Então, eu puxo, eu trago esse fiozinho aqui, ó, deixa eu ver o lado mais fino da agulha. Trago ele aqui pra frente, levo no próximo ponto lá pra trás, aí fica assim, ó, certinho aqui o acabamento, tá? Não fica grosseiro aqui, porque o fio é muito grosso. E aqui do lado do avesso da minha peça, eu vou estar dividindo o fio em duas partes e fazendo o arremate mais seguro. Passo aqui por um pontinho, por um fiozinho no avesso. Dou uns 2 nozinhos bem de leve pra não repuxar lá na frente, ó, o segundo eu já posso apertar um pouquinho mais. Escondo um pouquinho desse excesso aqui também, ó, por entre uns pontinhos. Corto o excesso e dou um pinguinho na cola pano. Gente, prontinho. Não esqueçam de fazer o arremate aqui no início também, onde a gente iniciou com o círculo mágico, fica aquela sobrinha, tem que dar um nozinho, cortar tudo certinho também, tá? Coloquei minha etiquetinha aqui, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo também o contato, da onde que eu faço minhas etiquetinhas, que vocês estão sempre me perguntando. Agora, eu vou fazer aquele tassel, né, o pingente que fica aqui embaixo, olha, já tem disponível aqui no canal a aula exclusiva, somente onde eu ensino fazer esse tassel. Só que eu vou fazer aqui agora, que a aula é curtinha, e é rapidinho para ser feito também, então eu vou fazer aqui juntinho com vocês, tá? Bom, gente, pra tá fazendo aqui o nosso tassel, eu vou usar uma tampinha de sorvete, tá? Eu sempre uso uma tampinha. Você pode usar um pedacinho de papelão, o que você tem aí disponível. O ideal é que o tamanho do objeto que você vai utilizar é o tamanho que vai ficar a sua franja, mas depois você pode vir aparando com a tesoura, enfim, se você achar muito grande, olha. Deixa essa pontinha aqui, que nós vamos cortar aqui depois. E vai dando voltas. É o mesmo fio que eu utilizei para fazer o meu suporte, no caso, o fio 10, tá? Se você fez no fio 6, utilize o fio que você fez o seu suporte aí. Eu nem conto, eu vou dando voltas assim, ó, até eu achar que já vai ficar no volume bacana. Quanto mais volta você der, mais volumoso vai ficar o seu tassel aí. Bom, pra mim assim já tá ótimo, dei algumas voltas, como eu disse, eu nem contei, que a gente conta os dois lados aqui pra dar o volume, tá? Tanto essa quantidade aqui como aqui vai juntar. Bom, feito isso, eu vou cortar um pedacinho aqui, ó, de uns 50 centímetros pra me amarrar a metade desses fios que eu enrolei aqui. Com o auxílio da agulha, olha, eu passo pra cá, nem precisa da agulha, ó, com a mão mesmo deu certo. E venho aqui nesse meio, levando esse fio até chegar aqui nesse meinho, ó. Tá vendo? Chegou aqui, deixa eu ajustar. Vou dar um nozinho bem apertadinho. Ó, aperta bem. Agora, você tira, depois você aperta mais. Tirou aqui, já tá aqui, ó. Dá mais um apertão. Dá mais um nó. Não corta esse excesso de fio, deixa que a gente vai usar pra prender lá na peça, ó. Ficou assim. Agora, você vem, ajusta e corta aqui no meio. Uma tesoura boa, tá? Vem cortando aqui, ó. Bom, tudo cortadinho ficou assim. Depois você pode aparar mais com a tesoura, se você preferir. Agora, eu vou pegar um outro pedacinho, uns 50 centímetros também de fio, mesmo fio. E vou prender aqui, ó, pra criar aquela bolinha que dá aquele encanto aqui no nosso tassel. Eu ajusto bem aqui, ó. Deixo uma pequena sobrinha assim pra cima desse fio, olha. Uma pequena sobrinha e faço um elozinho aqui, tá vendo, ó? Deixo esse elozinho aqui. E vou dando voltas, ó. Deixo uma medida aqui de uns 2 dedos. E vai apertando pra criar essa bolinha.
uma volta, dou umas 5 voltinhas, de cima pra baixo, tá? Ó, a segunda, vem trazendo o fio pra baixo. E sempre apertando. A terceira. A quarta. E a quinta volta. E você pode fazer na medida que você quiser aí. Aí, lembra aquele elozinho que a gente deixou aqui, olha? A gente vai passar esse fio que a gente estava dando volta, olha. Aqui por dentro, desse ezinho. Passou, deixou. E aquela sobrinha que a gente deixou aqui, ó, é só puxar. Puxou, passou por dentro dessas voltas todas. Pode dar mais voltas, se você preferir. Está pronto. É só cortar esse excesso aqui. E o excesso aqui de baixo. Se quiser, pode deixar esse excesso aqui também e corta rente aos demais, olha. Já utiliza esse fiozinho também. E pronto, está prontinho. Olha como é rápido o nosso tasse. Agora, essa sobrinha que a gente deu aqueles 2 nozinhos, olha, a gente vai utilizar para prender lá no nosso suporte. Como que eu faço? Eu venho bem aqui no miolinho da minha peça, com o auxílio da agulha, bem naquele início, olha, que a gente fez os primeiros bloquinhos, tá? Pego aqui em qualquer um dos pontinhos, ó, no meio deles, atravessou lá, pega uma pontinha e leva ela lá pro lado de dentro. Deixa ela aqui à espera pra gente dar um nozinho. Ó. Deixa aqui. Venho do outro lado do meu círculo e vou lá pegar outra pontinha. E levo ela lá pra dentro também. Cuidado pra não repuxar o seu trabalho ali, tá? Não ficar feio, danificar. Ó. Passei aqui. Agora, eu vou juntar as duas partes e dou um nozinho bem apertado, ó. Ajusta, dá um nozinho. Ver como que ficou lá, ó. Fica bem centralizado, bem no meinho, certinho. Aí, você aperta mais, dá mais um nozinho ou 2. Aí, se preferir, você pode passar aqui por dentro, ó, com um pontinho, pra não soltar. Passa aqui o fiozinho e dá indo nozinho, ó. Aí, é só cortar aqui rente e dar um pinguinho de cola, tá? Faça isso com a outra pontinha também. Bom, pessoal, então é isso, nosso suporte para plantas prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam muito para vender, para presentear. Se fizer, tira aquela fotinha bacana, me marca nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar também seu trabalho, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!